Mais uma vez, então, eu tenho o prazer de convidar aqui, conversar com uma artista que eu admiro demais, que é a Lúcia Laguna. Nós já fizemos aqui algumas conversas sobre desenho. Dessa vez, nós vamos conversar com uma pintora. Então, nós vamos ver essas relações pintura-desenho, se é que existem essas diferenças. Tá? Porque a Lúcia me diz, não, ela não é uma desenhista, mas o que é desenho, o que é pintura, o que é cor, enfim, essas coisas todas, esses limites que não são muito claros, né? Dentro da história da pintura e dentro da nossa prática diária. Depois de termos feito com a Edith Derdick, que foi a primeira, com a Laura Castilhos, que falou sobre a cor, não só aquarela, com essas linguagens híbridas entre desenho e pintura. Depois a Márcia Tiburi, sobre escrita, o Ali Coder, sobre desenho e vídeo também, agora a Lúcia, então, desenho no sentido da pintura. Então, Lúcia, um prazer enorme estar aqui falando contigo. Eu sei que tu está super atrapalhada, que tu tens uma exposição agora grande em Londres, né? Então, não, eu vou fazer, Tereza, eu não fiz ainda. Tu está super atrapalhada preparando a exposição, então eu te agradeço muito ter um tempinho aqui para falar com a gente, tá bom? Isso, tá bom. Bom, eu vou te fazendo algumas perguntas, e se tu quiser, e se isso te surgir algumas perguntas em relação ao meu processo, que é muito diferente do teu, é mais calcado no desenho, embora eu também já tenha trabalhado muito com tela, pincel, mas sempre foi um trabalho mais magro do que o teu, com menos camadas. Sim. Mas teve um período da minha vida grande que eu fui para a Espanha aprender pintura, eu queria ser pintora, mas me achava uma péssima pintora e voltei para o desenho. Bom, Lúcia, quando tu começasse, como tu disseste no início e tal, trabalhando nunca com a tela branca, mas já pintando algumas coisas, né? De pintores que tu gostavas, quando tu começaste no Parque Lage e tal, então começando a copiar, vamos dizer, né? Matisse, esses pintores que, inclusive, têm muito a ver com esses planos, essas chapadas, essa fragmentação com o teu trabalho, né? Com essa coisa plana e tal. E isso, depois, tu trabalhavas aquela cópia em cima e aí fazia o teu trabalho. Isso, por si só, já é um processo criativo. Isso, por si só, já é o teu grande diferencial desde o início. Isso já é uma sacada a mais, né? Não é qualquer um que tem essa sacada de início, de fazer isso aí. E depois tu trabalhasse já com assistentes e tudo isso. Não era copiar um quadro. Eu copiava alguns pedaços, algumas coisas que eu me sentia capaz de fazer, né? Assim, logo de início. Mas, logo em seguida, eu comecei a ter aulas no Parque Lage, né? Com vários professores, Luiz Ernesto, João Magalhães, que já não está mais aqui, Charles Watson. E esses professores, eles me apresentavam grandes pintores e falavam da técnica desses pintores, de como era, da história deles, alguns bem mais antigos, até na Idade Média, outros mais recentes. E isso eu fui me apaixonando, eu quero entrar nesse time aí, né? Eu quero fazer parte disso. Quando eu vinha para casa, eu pegava umas pequenas telas e começava a pintar. Então, eu pintava trechos, alguns pedaços, olhando para o, vamos dizer, para o... deixa eu ver se eu me lembro de alguém agora. Assim, poderia ser, por exemplo, de Bencoff, né? Que era, trabalhava com paisagens, grandes áreas e tal. E a minha situação aqui no meu ateliê é no subúrbio do Rio. E eu queria sempre estar achando, eu sempre achava que o que eu
conseguiria fazer de melhor seria aquilo que eu conhecia. Se eu vou falar de um lugar, eu preciso conhecer esse lugar. Sabe? Eu não fico imaginando uma paisagem, eu não fico imaginando um lugar. Eu imagino que com você também, né? Quando você fala lá dos jardins, Rani, né? Você está ali, você está vendo esses jardins, você está em contato com eles. E eu aqui estou em contato com o meu entorno, que é muito diferente dos seus jardins, né? Eu tenho um jardim meu particular, mas eu estou aqui de frente para o Morro da Mangueira. Para eu encontrar um caminho de pintura, um caminho de expressão, de linguagem, eu comecei a pensar, procurar vias, né, para isso. E achei que o melhor seria falar de mim mesma. E falando de mim mesma, não da minha pessoa, mas do meu lugar, da minha inserção no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio. Eu estou falando do real, da minha vida, do que realmente me acontece e fica mais sincero, né? Uma coisa que eu vejo também é que tu trabalha, às vezes, com esse teu entorno, com esses jardins e com esses também pedaços, como tu diz, porque o teu trabalho é um trabalho de fragmento, isso é uma coisa que perpassa todo o teu desde o início. Né? São fragmentos que tu organizas e que, na verdade, tem um aparente caos, né? Isso já se escreveu muito sobre isso, mas que, na verdade, é hiper rigoroso em termos de composição. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de composição, de montagem, vê que o teu trabalho é hiper rigoroso. Inclusive, naquela exposição da Casper Grieve aqui em Paris, eles falam sobre cinema, né? No teu trabalho, naquele texto. Ela fala sobre a noção de cinema. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Eu tenho muitas perguntas para ti a respeito disso. Porque tu vens da literatura, tu eras professora de literatura. Então, como que é isso tudo? Porque, na verdade, tu está contando uma história também ali. E claro que essa coisa da literatura deve ter te influenciado mais da metade da tua vida. O que é a literatura? Quando você conta uma história, você está descrevendo um lugar, você está descrevendo pessoas, você está incluindo a paisagem. Isso. Né? O escritor vai falar do céu, do tempo, do frio, do calor, da roupa. Né? Então, ele faz uma descrição. Né? Sim, e a paisagem faz a mesma coisa. Hoje, os geógrafos, né, tu citaste aqui para mim, numa das conversas que a gente teve por WhatsApp, sobre a história da geografia, né, do Milton Santos. E o Milton Santos é um que fala sobre essa coisa das várias camadas de tempo numa paisagem, né, de tudo isso. Então, a gente sabe esse lugar, né? Esse lugar é tão importante para ti e para mim, por exemplo, quando eu descobri aqui a Rani, há 25 anos que eu venho para cá, eu estou aqui agora na frente dessa janela com esses jardins, como tu diz, de Rani, essa paisagem onde morou o Pizarro, onde eu trabalhei aqui no ateliê dele, tudo mais. Isso mudou muito o meu trabalho, ficou mais orgânico e tudo. Então, tu sempre em contato com este lugar, a impressão que eu tenho é que tu já tinha esse olhar muito, muito aguçado. A gente vê na tua pintura, porque não é assim que tu começaste a pintar com 50 e poucos anos, não. Tu já tinhas essa pintura dentro do teu olhar, quer dizer, desenhar é olhar. Agora, tu falas, por exemplo, que tu não tem a coisa do desenho, que tu já saísse pintando, mas, em alguns momentos, esse desenho ele está na tua maneira de compor, que é muito... É um desarranjo arranjado, quer dizer, ele é hiper... Pode ser. É hiper minucioso, ele é hiper... E outra coisa, tu usas muito a fotografia também, às vezes fragmentos de fotografia que tu dás, inclusive, para os teus assistentes. Sim. Qual é a diferença para ti de olhar um quadro, como tu olhava antes, para fragmentos de quadros, no início, né, de pintores que tu gostava até para aprender a pincelada, como a gente vê aqui nos museus, as pessoas... Olhares numa fotografia e olhares no real.
existe alguma diferença? Qual? Eu acho que sim e não, porque a imagem é a mesma, né? Você tem uma imagem aqui, tem outra imagem aqui, e quando você vai manipular essa imagem a seu bel prazer, dependendo do material que você vai usar, você vai procurar o que vai te servir, vai ser mais adequado para você expressar aquilo ali, mas é a mesma coisa. Eu acho que não tem grande diferença. Olhando para esses quadros, eu lembrei que a gente estava conversando agora 1 minuto atrás, antes de fechar o toldo, que a gente estava olhando para aquelas fitas vermelhas e para a antena parabólica, e o branco era estouradão, né? Era um branco aberto. E aí eu falei, pô, parece um quadro seu já. E assim que fechou o toldo, como amenizou, eu falei, agora parece o meu quadro, não parece mais o seu quadro. Sua luz, né? Porque ficou cinza, que eu não trabalho com tanta luz. E quando eu olho para cá, eu achei curioso porque é uma paleta talvez menos colorida do que você estava fazendo há 1 mês ou 2 atrás. Você acha que esse acinzentado que não é tão aberto pode ter vindo do fato de você estar trabalhando com fotos que outra pessoa tirou? Pode ser. Da referência fotográfica, Exato. E provavelmente à medida que você for trabalhando aqui no ateliê, eles vão voltar... Aí eles voltariam a esse clima, né? Da janela aberta. De mais luz, de mais... uma luminosidade maior. Outra coisa que eu acho que o teu trabalho é um trabalho que sempre foi muito de excesso. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na exposição essa de Paris, aquela grande que tu fizesse aqui na galeria, em primeiro lugar, tu nunca tinha exposto nessa galeria. Eu sempre vou lá, porque é uma galeria que eu adoro. Claro, uma das galerias mais lindas, é maravilhosa, talvez a mais linda de Paris. Então, eu sempre faço aquele circuito ali pelo Marais. Aí eu cheguei lá e vejo aquele trabalho. Eu falei para a Nicole, que é minha companheira que estava comigo, eu disse, olha, isso aqui é Brasil, é brasileiro, mas eu não me lembrei de ti, porque eu não sabia que tu estavas expondo lá. Porque a gente já mais ou menos se conhecia, eu conhecia o teu trabalho, a gente se conhecia muito em função do Jailton, alguns amigos comuns e tudo, né? Mas assim, eu nem imaginava a Sol e tudo mais. Aí eu olhei, e aí eu fui olhar a etiqueta ali, eu disse, mas é a Lúcia Laguna, está aqui, que coisa boa, fiquei maravilhada. Mas como é que eu disse é brasileiro? Como é que aquilo me vem? É Brasil. Eu acho que tem muita... A exuberância, talvez, uma certa barroquice, né? Esse barroquismo, essa exuberância, essa cor, né? Que é Brasil. Então, isso eu acho uma coisa... de alegria também, né? Um pouco de alegria, um pouco de caos, mas, ao mesmo tempo, eu senti naquela exposição, e eu fiquei muito contente com isso, que tu estava dosando mais o silêncio e o barulho. Eu não sei se tu concorda comigo. A gente vai afinando, né? Vai fazendo escolhas e vai observando o seu próprio trabalho, o seu próprio passado, e vai colocando isso em xeque, né? Será que o que eu posso modificar aqui? Já não me agrada tanto esse trabalho que eu fiz aqui, por quê? Sim, eu acho, claro, que a gente vai indo, vai voltando, às vezes tem um vai e volta, às vezes tem momentos que a gente parece que volta para trás, mas eu acho que existe uma coisa também. Quando tu começasse com os assistentes, tu dizias assim, eu não quero borrar, apagar tudo que eles fizeram. E eu acho que, às vezes, numa coisa de não apagar, tu às vezes, às vezes, agora, tu talvez te permita, muitas vezes, apagar mais nessa exposição que eu vi. Não só apagar, mas deixar zonas mais baixas, para que a outra venha, sabe? Baixar um pouco a cor, dar transparências aqui para que venha uma outra zona, dar, às vezes, uma zona muito grande, quase de vazio. Quanto a isso, eu vou te dizer que, quando eu comecei, eu tinha muito medo da cor. Então, os meus trabalhos eram quase todos brancos, eram só feitos a óleo. Eu não usava tinta acrílica naquele período, então era só óleo. E os quadros eram, assim, muito brancos.
Brancos, eu digo aquele branco que tem uma interferência de uma cor de outra e tal, mas o predomínio é de um branco, parecia até uma paisagem de neve, né? De vez em quando surgia de dentro daquele branco uma figura, um poste, alguma coisa assim daqui, do entorno, né? E esses quadros são assim, eram quadros que eu fazia sempre sozinha. Eu não tinha assistente, durante muito tempo eu não tive assistente, o assistente entrou muito depois, quando a demanda ficou maior, quando os quadros cresceram de tamanho, porque eu tinha os quadros que eram assim, tinha a minha envergadura praticamente, né? Sim, é como eu faço, né? Tinha Por essa causa do gesto, envergadura aqui, isso, por causa do do meu gesto. tamanho, né? Eu estava dentro do quadro. Uhum, exato. Então, eu não precisava de ninguém aí para me ajudar, nem para movimentar, nem nada, era muito mais nova também, né? E à medida que os quadros foram crescendo, os tamanhos foram ficando maiores, eu estava recebendo propostas de espaços muito maiores, paredes altas, pé direito alto, eu achava que eu precisava crescer também no tamanho dos quadros. E aí, então, eu ia precisar de assistentes para me dar uma ajuda nisso, né? Para agilizar o processo, na preparação das telas, dessas coisas todas. Aí eles começaram a entrar. Primeiro um, depois dois, depois saíam alguns, entravam outros, e foi toda essa questão aí, principalmente para preparar as telas e foi tudo sempre foi feito aqui no ateliê. Eu não comprava um chassi preparado antes. Sim. Era tudo feito aqui. Eu vou receber uma entrevista, né? Então, se tu quiser, tu vai me perguntando, fica à vontade. Mas tu me perguntaste ontem, né, pelas nossas conversas de WhatsApp ou de telefone, tu me perguntaste até que ponto eu estava presente no meu trabalho. E eu disse, mas que pergunta difícil essa da Lúcia, até que ponto eu estou presente? Como assim? Não, até quando você está presente. Mas eu gostei disso. Quando você se sente presente pois dentro. Mas eu gostei disso. Ou seja, representada. Uhum, presente e representada. E eu gostei porque você faz. Quando você se envolve pessoalmente naquilo ali. Quando eu falo assim, não é uma questão psicológica, não. Estou falando do seu lugar, entendeu? Do seu entorno, das suas coisas, dos seus objetos. Sim. O quanto eles estão presentes. Na minha pintura, eles estão lá. Tem o banquinho do ateliê, tem a cadeira, tem a poltrona, tem, sabe? Sim, no tudo sentido que está em torno de mim está lá dentro também da pintura. Era nesse falando do motivo. E eu pensei em várias coisas, não só no motivo, mas também no motivo. Mas isso me fez pensar, porque eu pensei, essa pergunta, até te falei, essa pergunta é muito ampla. E eu pensei em mim e pensei em ti também. Porque, por exemplo, tu está falando aqui dos teus assistentes. Eu acho que o fato de ter começado a trabalhar e o teu processo ter começado a incluir os assistentes como também fazendo parte do trabalho, né? A mão do assistente, a cabeça do assistente, eles fazem parte da autoria do trabalho. Tudo isso faz com que a gente saia um pouco do automatismo de se repetir, que esse é o problema. Eu, por exemplo, eu não me sinto presente, eu não me sinto representada em termos de processo, quando eu estou me repetindo, aí parece que eu não estou ali, que eu estou... A minha cabeça... eu só me sinto que eu estou ali quando eu achei alguma coisa, parece que eu consegui sair daquele automatismo. E muitas vezes eu trabalhando com o outro, porque eu também trabalho muito com o outro, de uma forma diferente que tu, trabalhando a 4 mãos, botando elástico, o outro puxando elástico, botando um extensor para criar um gesto
que não seja um gesto automático, porque senão a gente acaba no automático. Então, eu acho que essa coisa do outro é muito importante para que, por exemplo, tu falasse no Brice Marden, né, em relação ao meu trabalho, que tu acha que tem uma relação. Tem, realmente, mas sempre me chamou a atenção aquela coisa da forma como ele trabalha com o extensor e que a linha sai meio... Porque ele trabalha com um tipo de um graveto e a linha sai tremida. E eu adoro aquilo. Né? Exatamente a distância, né? É uma vara, e é lá uma vara... ponta, né? Ele tem uma distância, ele, pessoalmente, está longe. Né? Ele sai lá, ele já não tem domínio sobre o que ele está fazendo. Exato. O Matisse também fazia muito isso, se usa muito isso, sempre se usou para fazer cenários e tal, que são coisas grandes que tu tem que usar. Então, eu uso muito esse tipo de coisa no chão, né, para a gente sair um pouco desse automatismo. Então, eu acho que isso tem a ver com se sentir presente também. Claro que você vai se sentir presente. Só te dar um exemplo aqui que me parece, estou vendo agora, né? Aí atrás de você tem uma pequena luminária. Atrás de você tem uma luminária. Sim. Né? Ali, que tem uma forma linda. Uhum. Eu acredito que seja um objeto que você tem aí há muito tempo, que você convive com ele, né? Uhum. Se isso acontecesse comigo, e acontece, né? Isso aí, em algum momento, entraria no meu trabalho, estaria lá. Uhum. É esse envolvimento que eu estou falando. Sim. Sabe? De ter as suas coisas ali, de você se sentir confortável naquilo que você está criando. Uhum. Né? A cadeira, o banquinho, um banquinho todo velhinho de anos que está lá, de vez em quando esse banquinho aparece num quadro. Uhum. Né? Os objetos estão soltos. Eles estão soltos, mas eles têm uma conexão. Não é uma questão assim de ir jogando qualquer coisa, não. Os objetos que entram lá são todos escolhidos assim a dedo. Por que eles são lá? Todos têm um significado, entendeu? Então, o meu entorno é o entorno real. Sim. Quando eu falo do meu entorno, e quando Milton Santos diz assim, o mundo é o que se vê de onde se está, né? Esse onde se está é o meu lugar, é onde eu estou, é o meu entorno, né? E é daqui que eu vejo as outras coisas. Então, as coisas que eu estou vendo lá, elas vão se relacionar com aquilo que eu tenho ali em volta de mim. Então, a produção gira todo nesse sentido aí, né? No que eu estou vendo pela janela, da árvore que está aqui, no pássaro que chegou, que entrou pela janela, saiu pela outra janela, entendeu? São todas essas coisas fazem parte daquele trabalho. Da tua pintura. Lúcia, essa coisa da paisagem, a pintura de paisagem, tudo, é um tema que há muito tempo eu me interesso, tá? Porque eu fiz, inclusive, eu era professora na universidade, tinha que fazer mestrado, doutorado, tudo isso, e o meu tema era principalmente a relação da paisagem, pintura de paisagem, com a abstração. A abstração na pintura ocidental, né? No início do século XX. Por exemplo, Kandinsky, ele foi paisagista antes, ele não foi retratista, por exemplo. Né? A mesma coisa Mondrian, a mesma coisa Paul Klee. Quer dizer, por que a paisagem dá mais margem à abstração do que o retrato, a natureza morta e tudo isso? Então, eu achei que eu tinha que pesquisar isso. Por quê? E não tinha quase nada escrito sobre isso. A minha pergunta é assim, tu acha que a paisagem ela dá mais margem à abstração? Olha, eu vou dizer muito francamente, a abstração nunca me atraiu. Sabe, eu nunca tive assim, eu acho que ela requer todo um outro fundo filosófico, psicológico, outras coisas que
eu passo assim, eu deixo num outro departamento, sabe? O meu departamento é assim, uma coisa muito pé no chão, muito prática, uma coisa que eu estou vendo, que eu vejo a cor, sabe? Eu não fico pensando, imaginando a cor, a forma, assim, não, eu quero o real, eu quero a cor real, eu quero a forma real, por isso eu vou buscar. Eu não sei, eu nunca fiz muita escola nesse sentido aí, sabe, de ficar estudando o que é o realismo, o que é o abstracionismo, o que é isso, o que é aquilo. Eu caí de paraquedas dentro da pintura. Mas, Lúcia, mas para quem caiu de paraquedas, que maravilha de caída. Lúcia, olha só, mas, na verdade, o teu trabalho eu não vejo como um trabalho nem realista, nem totalmente figurativo, no sentido de que ele é um trabalho que, como ele não tem, muitas vezes, uma hierarquia assim ele é um trabalho de fragmentos, então ele fica um pouco justamente por tudo isso ele que eu fica falei. ele fica entre a abstração e a figuração, ele fica Numa fronteira. Então, não é uma abstração total, mas eu acho que a paisagem... Não é uma figuração total. Não é uma figuração total, nem é uma abstração total. E esse limite é interessante. E esse limite... Criar a dúvida, criar a discussão, sabe? Criar a indagação quando vê uma coisa lá que... E acirrar a imaginação, a possibilidade das pessoas imaginação, tudo mais, é por aí, por aí. É que eu acho assim, Lúcia, que, na verdade, tanto o teu trabalho como o meu, como muitos artistas de maneira completamente diferentes, a gente oscila entre isso, né? De figuração e abstração, e essas coisas também não tem muito mais sentido ficar assim. Eu nunca me preocupei muito com isso, não. Eu já fui assim, direto, queria pintar, tinha pouco tempo, precisava pintar. Tu sempre falas isso, assim, que tu tinhas pouco tempo, que então esses assistentes também foi uma forma de tu trabalhares com o tempo. E também tu fala muito do tempo. Em outros momentos, por exemplo, tu dizes que às vezes quando tu tem uma pressa de fazer uma exposição, que tem uma premência de tempo, isso, que às vezes é uma coisa difícil, às vezes te ajuda a sair um pouco do automatismo. Tu falas, por exemplo, que às vezes tu fica meio como a gente fica, às vezes, obsessivo ali para resolver um pedacinho, como tu dizes, de um trabalho. Aí tu fica ali, aí quando tu abre mão daquilo, porque tu não tem tempo para aquilo, aí o quadro flui. Então, claro. Eu queria que tu falasse um pouquinho, por exemplo, para o quadro fluir, tu tem que saber perder aquela obsessão, e saber esse processo que a gente, que é artista, que trabalha com desenho, pintura e essas coisas todas. A coisa mais importante, a gente, como eu sempre dizia para os meus alunos, se tu tem medo, vai, né? Vai. Porque a coisa mais importante é arriscar. E arriscar, a gente tem que aprender a perder, muitas vezes. Sem dúvida. E a perder, às vezes, tudo. Às vezes, enfim, uma coisa que parecia que estava andando. Mas quando é que um trabalho está pronto? Quando é que... Esse ponto tem que, quando tu começa a ver que tu está arriscando, que tu vai arriscar até ponto de tu tá jogando a tua mãe, aí tu para, porque aí é séria a coisa. Beleza, eu já pintei um quadro em cima do outro, literalmente. Perdi o quadro inteiro. Sim, eu muitas vezes botei fora. Então, é perder, é isso aí. É isso aí, tem que saber perder. Né? A gente ganhou uma experiência nisso. Exato. Quando exercitou essa possibilidade, né? Outro dia me perguntaram, numa entrevista dessa, mas tu gosta de tudo que tu faz, quantas coisas eu botei no lixo, e uma vez, inclusive, acharam no lixo e botaram lá numa casa, eu cheguei na casa, estavam todos os trabalhos que eu tinha posto no lixo, eu quase tive uma coisa. Porque, eu gosto todos.
Sobra Aí alguém nada. vai lá e pega os teus pedacinhos e faz alguma coisa. Mas uma coisa que eu queria te dizer, por exemplo, o que eu noto agora no teu trabalho é que existe mais o vazio. Tu trabalha mais um pouco essa coisa do vazio. E sempre, o Leonardo da Vinci dizia sempre com os personagens feios, horrorosos que ele fazia, ele dizia o feio é mais feio em presença do bonito, e o bonito é mais bonito em presença de um feio. Então, eu vejo que tu É trabalha... relativo. E tudo é relativo, e uma coisa se acentua mais pela presença do seu contrário, né? Então, eu queria te perguntar, tu tens muito assim, tu usa muito esses contrários, inclusive na cor. Eu vejo que muitas vezes, assim como a Matisse ou outros, a cor ela é muito estruturante na tua composição hoje em dia, Sim. né? Ela estrutura muito. Tu pões lá um vermelho aqui e tem um vermelhinho lá que faz a rima e que vem pum, pim, pum, pá, como uma espécie de composição sonora, né? Mas se você vai olhar os impressionistas, quase todos trabalham assim, né? Só que a diferença dos impressionistas, eu estou na zona aqui dos impressionistas, o céu é sempre leitoso, nunca os contornos das coisas nunca são nítidos, né? O céu sempre tem um véu. E eu moro aqui, né? Trabalhei muitos anos aqui no Pizarro, no ateliê. Degas é mestre nisso, né? Tem um vermelhinho aqui, depois tem um outro. Se olhar, acompanha aquela cor dentro do trabalho. Eu acho isso maravilhoso. Muda completamente, né? Um pontinho que tenha lá já faz a ligação do quadro todo, já une. E o Matisse, por exemplo, tem uma coisa que o teu trabalho tem também, que ele cria, por exemplo, uma textura que às vezes perpassa o trabalho e que faz a unificação assim de zonas completamente desconexas. Isso eu noto muito assim. E tu, por exemplo, todo esse teu passado como professora de literatura, como, enfim, e línguas latinas também, imagino que tu fala francês também, né? Não, falo nada. É. Eu não fui professora de literatura, eu fui professora de primeiro e segundo grau. Mas eu leio sempre que tu fosse professora de literatura. Não, eu fiz um curso, meu curso de formação de língua portuguesa, com inglês, com latim e com língua e literatura, nessas línguas todas, língua e literatura latina, língua e literatura eu li algumas coisas. portuguesa, língua e literatura brasileira. Essa é a minha formação. Uhum. E essa língua e literatura... E tinha inglês também, mas eu abandonei tudo isso e fiquei só na língua portuguesa e no ensino da língua portuguesa. E, assim, com muita atenção para ensinar as crianças das primeiras séries, né, quinta, sexta, não sei como se chama agora, as primeiras séries depois do curso inicial, ensinar a ler e a escrever. Esse era o meu objetivo, ler e escrever. Uhum. E ler, quando digo ler livros, sim, poemas, sim. Escritores brasileiros, Machado de Assis e outras coisas por aí afora. Sim. E tu, por exemplo, eu fico pensando assim, de que tu te alimentava, além da literatura, que eu imagino que tenha sido o teu foco, né, mas assim, de música, de cinema, por exemplo. Música popular brasileira. Que era o nosso... Cinema muito, frequentávamos um cineclube com todos os Fellinis, Bergmans, sabe, daquela época, assim, todo mundo apaixonado, discutindo até o dia amanhecer sobre os filmes, muita conversa sobre isso. Eu te pergunto porque essa fragmentação também do cinema, né? Estou falando Fellini, Bergman, antes disso, por exemplo, o próprio expressionismo alemão, né? Aqueles filmes do Gabinete do Dr. Caligari, todas aquelas coisas cubistas quase, né? Murnau que se fala? Não lembro. Murnau. Mas, enfim... Murnau é francês, é Murnau.
É Murnau, alemão, né? alemão, é isso. É. Murnau. Mas Murnau e esses expressionistas alemães, enfim, mas eles tinha muita ligação, por exemplo, o próprio cubismo, o futurismo, porque, por exemplo, essa coisa da fragmentação de ver, né, como estivesse dando volta, a coisificação, né, de uma natureza morta, né, e o teu trabalho, principalmente no início, ele tinha uma pegada mais geométrica, ele tinha uma coisa mais acubistada, embora não fosse ele fosse plano, mas ele tinha uma coisa. E depois eu noto que ele foi ficando, pouco a pouco, mais sutil nas cores e mais orgânico, e mais silencioso em alguns momentos e barulhento em outros. E ele foi ficando mais orgânico, assim, quer dizer, tu já trabalhava mais alguns planos de jardim, de coisas mais... Assim como eu noto, por exemplo, no meu trabalho no inverno, eu trabalhava muito assim, como se fosse umas grades, sabe? Uma coisa da natureza no inverno, que é uma natureza mais geométrica. E no verão, a natureza fica toda grávida, ela engravida, ela fica orgânica, ela fica mais nesse sentido. Então, assim, ó, o que eu quero te dizer assim, ó, é que essa coisa do cinema, né, que inclusive ela fala no texto sobre o teu trabalho do cinema, dessa fragmentação, eu fiquei pensando assim, até que ponto tu teres nascido já na era do cinema, esse cinema ter feito parte, né? Agora está me confirmando isso. Durante a faculdade, nós tínhamos, todos os 4 anos de faculdade, um cineclube assim, efervescente, né? De conseguir filmes, os últimos, que saiu agora e tal. Qual é a faculdade que tu fizeste? Qual é a faculdade que tu fizeste aí? Eu fiz uma faculdade em Minas, em São João del Rei. Ai, que lindo! São João del Rei é maravilhoso. Mas então é daí que veio o teu barroquismo. As ladeiras, mas não precisa ir mais longe. Aí que veio o teu barroquismo, Lúcia. Eu não sabia que tu eras de São João del Rei. Aqueles dourados, Imagina, Aleijadinho, assim, logo em São João del Rei. Colunas dos altares, maravilhoso. Aquilo é uma coisa. Eu fui várias vezes, eu frequentava os festivais de inverno, de Ouro Preto e tudo mais. Pertinho, era assim. É isso. Mas que coisa boa. E outra coisa, Lúcia, que eu vejo assim, que eu queria falar contigo, é assim, ó, é que tu diz assim que o teu desenho, que tu nunca desenhaste, que o teu desenho, mas ao mesmo tempo tu te interessa por Brice Marden, por exemplo. Eu fiquei super feliz porque tu visse meu trabalho e dissesse que te interessasse muito, eu fiquei me achando assim. Eu me interesso, gosto muito, gosto sempre de saber do statement do artista, dos materiais que ele usa, do entorno dele, onde ele mora. Eu quero saber essas coisas assim concretas, sabe? Sempre. Sim, porque eu acho assim, ó, que isso também é uma coisa que a gente tem em comum, que é essa coisa dos jardins, né? Da paisagem, do entorno. Mas assim, ó, por exemplo, no desenho, no teu trabalho, eu vejo que às vezes existe, e isso eu acho que é uma coisa talvez dos assistentes, assim, depois de tudo, em alguma camada, vai a linha, assim, com o pincel. Eu vejo a linha, muitas vezes. Isso aí, não. Você fala em relação a desenho? Porque o que é desenho? O que é desenho? É linha. Desenhista. Eu não sei o que é desenho. Não, para mim, desenho é linha. Eu falo da massa da tinta, sabe? Dessa exuberância aí que eu estou falando. Sim, mas a gente pode desenhar, escapa, sim, de vez em quando, porque eu sempre gostei muito das gravuras também, né? Da xilogravura. Então, aquele preto e branco, aquele fundo assim, um pouco amarelado, né? Eu sempre gostei daquilo. Às vezes eu introduzo lá nessa minha mania de fazer colagens, de buscar daqui, buscar de lá, eu coloco no meio, tem nada a ver com o resto, mas está lá. Está lá.
é meio que para puxar mesmo inquietar a pessoa que está vendo, sabe? Por que Sim, que tem sim. isso aqui? Não, mas é que eu vejo, às vezes, porque o que que é desenho, né? Mas, para mim, desenho é mais linha e a pintura é mais mancha, uma empreinte, assim, uma taxa, né? E tu pode desenhar com pincel, como pode pintar com lápis, não é? Não tem a ver com material, né? Tem a ver mais com o conceito da coisa, mas essas coisas se brincam. Tu sabe muito bem que na história da pintura sempre teve essa querela, né? Entre o que é mais linear, o que é mais pictórico, a cor. Eu sempre detestei isso. Hoje em dia não tem mais isso, mas dentro da história da arte, né, em Florença e Veneza, um era mais cor, outro era mais linha, era mais a composição, né? Depois Ingres, Delacroix, tudo mais. Então, tinha essa coisa. Agora, claro que essas coisas são imbricadas, né? Mas, assim, o que eu vejo assim, nesse teu trabalho de assistente, de trabalhar com assistente, tu me dissesse agora está bem diferente, agora eu não dou o trabalho, porque antes como é que era? Antes tu dava, dizia, olha, hoje nós vamos fazer o seguinte, o assistente chegava de manhã, tu dizia, olha, nós vamos desenhar essa foto aqui, tu pode trabalhar hoje com essa foto, tu vai trabalhar com essa vista dessa janela, e depois tu trabalhava em cima, era mais ou menos isso, né? É. Não tinha um vai e vem, tu trabalhava em cima e ele pegava de novo. Não, era ele fazia e depois... Ultimamente tem. Por causa da pressão da data, do tempo, sabe? De uma data para entregar uma exposição. Tá. Então, a pressão do tempo, a gente volta àquilo que a gente tinha falado, a pressão do tempo, muitas vezes, ela é benéfica, porque ela te traz um outro procedimento. É. Agora já tem o vai e vem por causa da pressão do tempo. Sim. Então, a pressão do tempo, que muitas vezes pode ser uma coisa ruim, muitas vezes pode ser uma coisa boa. Como, por exemplo, para mim... A vida é isso, né? Claro, eu, por exemplo, Então, adoro. Eu adoro quando me fazem uma proposta, por exemplo, trabalha nesse lugar aqui. Agora eu fiz um trabalho que era para trabalhar na casa lá do Le Corbusier, que eu tinha que bolar um negócio. Eu adoro isso, porque eu tenho que pensar o que eu vou fazer para aquele espaço específico. Então, é a pressão do local, do lugar. O lugar faz com que eu crie alguma coisa. Tu tens essa coisa do tempo, tu tens essa coisa que acaba criando, mas tu dissesse, eu agora nem desenho, nem pinto mais. Como é que é isso? Eu nem pinto mais? Como assim? Não sei. De pintar a manhã inteira aqui? Eu entendi. Assim? Eu entendi. Não, amanhã é sempre minha. A parte da manhã até 2h30, 3h, que é a hora que eu vou para lá agora, né? Eu estou lá pintando. Eu paro para almoçar e aí sou eu que pinto. Sim, e como é que é, por exemplo, eles ficam de manhã Antes era o seguinte, eles pintavam e depois eu pintava. E agora, eles pintam e eu também pinto. Ou seja, não ao mesmo tempo, mas... Não ao mesmo tempo, claro. Mas eu, às vezes, fico lá a tarde toda. Sim, mas, por exemplo... Fico lá meio que dando uma direçãozinha, assim, eles não gostam muito. Mas... Sim, mas é assim, ó, por exemplo, tu chega lá, quantos são? Quantos assistentes tu tens? Às vezes é um, às vezes são 2. Nunca é mais que isso, 1 ou 2. Eu pensei que eram bem mais, que eram uns 5 assistentes. Sim, mas divididos pela semana. Sim. Tem um dia que vem um só, tem um dia que vem 2. Nunca são, eu não tenho espaço para isso. E tu tens espaço para guardar aquelas telas imensas? Olha, elas vão saindo, né? Elas vão saindo, elas saem para a feira, elas saem para a galeria, elas vão saindo. Agora é que eu estou com um acúmulo muito grande, porque é uma exposição. Sim. Quando é uma exposição, aí eu tenho que segurar um pouco. Rotina? Como é que é a tua rotina, Lúcia? Assim, por exemplo, tu acorda, tu espera os assistentes,
E aí tu dá as Não, dicas. não. Eu acordo, eu tomo café, eu molho o meu jardim, às vezes planto alguma coisa e tal, mexo em algum vaso, alguma coisa assim. Aí depois, em alguns dias eu faço ginástica. Tem que ser, né? E aí, depois disso, umas 10h30 por aí, eu vou para o ateliê e fico até 2h e pouco, por aí, assim, sozinha. E aí vem... Depois eles começam a chegar. Aí tem dias que uns chegam mais tarde, então eu fico até mais tarde. Depende do horário que eles têm, né? E aí Também. eles trabalham conforme... Eles ficam até às 8h da noite. E tu vais dizendo o que eles devem fazer aquele dia. Eu sugiro muita coisa, como a gente conversa sobre a minha intenção para aquele quadro, de como a gente vai desenvolver aquele quadro em especial, ou aquela parte do quadro em especial. E entrego e eles vão fazendo, depois eu venho e conversamos de novo. Durante a tarde eu volto lá umas 2 vezes, mais ou menos, até eles saírem de lá. Sim. Estou sempre por lá presente. Que coisa boa, Lúcia. Então, assim, essa coisa da pintura mudou completamente a tua vida, né? Tua rotina, tua... Tu nunca imaginava Agora é que... só isso aí, é só isso aí. Tu nunca imaginava que isso fosse acontecer, né? De repente, porque foi uma coisa assim, foi um boom, né, Lúcia? Assim, imagino que deve ter... Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma E coisa... agora também eu estou com 81 anos, né? Então, curtir a família, os meus netos, e estar na minha casa, que eu gosto muito, né? Isso tudo é Sim. bom. E tu sempre... E essa relação com o lugar, assim, tu nunca imaginaste de sair desse lugar, que é o teu... É Não, isso que é o teu lugar, né? Que é, esse lugar, eu esse é estou tão aqui importante. desde... Nem sei mais, já Eu li que perdi. era 45 anos que tu moravas aí, eu li. Por aí, por aí. Essa relação de pertencimento a um lugar é muito importante, né? Eu sou do sul do Brasil, do Pampa, e quando eu cheguei aqui, eu moro numa planície, essa planície do Vexão, onde moravam os impressionistas, muitos deles. Eu tive uma impressão muito grande assim da minha infância, sabe? Em Bagé, no Pampa, perto do Uruguai. E essa relação de pertencimento eu nunca tive em Porto Alegre, nem no Rio, quando eu morei no Rio, nem em Madrid, quando eu morei, nem em Paris. E eu tenho mais agora, que eu estou mais velha e que estou morando no campo, assim. Então, é muito Isso é importante maravilhoso. essa relação com o lugar, isso é o que nos forma, né? Então, Sem dúvida. Lúcia, eu queria te agradecer muito, muito prazer em conversar contigo. Meu também, o seu interesse pelas minhas coisas, né? Pelos trabalhos, assim. Então, eu vou ficar torcendo aqui, agora vou na próxima exposição, que vai ter agora esse mês, na galeria lá, que vai ser uma coletiva, mas vão ter muitos artistas brasileiros, então eu estou indo lá em Paris e te mando dizer como é que está a Isso, me exposição. dá Tá? notícia. Eu te dou Mande notícias, notícias. mande notícias do lado de lá. Como E diz o Milton Nascimento, né? isso. E aí, depois, se der para ir a Londres, eu vou na exposição. Tá ótimo, espero, quem sabe, te Tá encontrar lá. bom. Obrigada, Lúcia. Tá, obrigada a você, Beijo. Tereza. Um beijo também.